Boa noite, boa noite. Muito bem, como estamos? Um dia fora do planejamento, mas a vida é assim, a vida acontece no dia a dia. Tive algumas mudanças de plano por aqui, precisei adaptar a nossa aula, mas está tudo certo. Quem pode vir, vem. Quem não pode vir, assiste depois a gravação. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Boa noite, Edice, Elaine, Dione. Muito bem. Deixa eu botar minha aguinha aqui. Eu estava dando uma olhada no capítulo que a gente vai conversar hoje, o capítulo 9. Ele não é um capítulo longo, isso é bom. A gente não se estender demais, as nossas aulas têm sido longas, não que isso seja ruim, né? Eu acho que 1h30, 2 horas ali com a meditação acaba ficando um tempo bom. É cansativo, ainda mais quem assiste à noite, ao vivo, mas vamos lá. Eu hoje não vou me prolongar demais aqui aguardando e vou ficar atenta porque hoje pela manhã eu fiz um encontro com as meninas, o grupo lá, que acho que a Elaine estava lá, né? O encontro do grupo de quem quer ter uma vida mais plena. E aos 7 minutos e pouco caiu o meu Zoom, eu voltei e esqueci de voltar a gravar. E aí, então, só quem estava ao vivo assistiu todo o encontro, que foi 1 hora e pouco. E aí eu, tipo, olha aí, ó. O que que ficou de aprendizado? Quando o Zoom cair, volta a gravar. Ó, a Elaine assistiu, acho que assistiu tudo, né, Elaine? Conseguiu assistir tudo. As meninas que ficaram de ver a gravação ficaram só com o gostinho dos 7 minutos. Mas eu prometi que depois eu vou gravar a meditação do amor incondicional, que eu acho que é super importante, para colocar lá no grupo para elas também. Muito bem. Hoje vamos. Perdeu o comecinho. Ok, o comecinho tu vai conseguir assistir lá na gravação dos 7 minutos. Hoje vamos trabalhar, então, o capítulo 9, que é a meditação caminhando. Como a gente não vai conseguir fazer, obviamente, por motivos óbvios, e eu confesso para vocês que eu não pratiquei ainda, por duas razões. Primeiro, por preguiça, falta de organização mesmo, porque quando a gente se destina, né, a fazer, não, vou fazer, vou me organizar, a gente faz. E segundo, claro, que daí já é uma justificativa, porque se a primeira não aconteceu, né? Se eu não me organizei para isso, então é natural que a segunda daí eu acabe dizendo, não, é porque também eu não tenho um lugar tão bom, tão apropriado aqui. Mas eu tenho sim. Eu tenho uma praça bem diagonal à minha casa, que a minha casa fica, o meu condomínio fica no fim de uma rua. Ele vem numa avenida principal, anda uma quadra para dentro dessa avenida principal e chega no meu condomínio. Então a pessoa quando o carro quando chega no meu condomínio tem que dobrar para a direita ou para a esquerda. Dobrando para a direita, tem outros condomínios, final da rua. Dobrando para a esquerda, é um quarteirão onde tem uma praça. É um quarteirão inteiro com uma praça, onde eu gosto de caminhar às vezes, onde tem três pracinhas, que às vezes eu vou com os meus filhos.
E ali tem uma estradinha, um caminho, assim, onde você pode caminhar. Tem escadas, teve épocas que eu gostava de caminhar ali. De manhã descia e subia a escada para dar uma trabalhada, né, no cardio, mas eu realmente não me organizei para fazer esse movimento. Eu queria ler esse capítulo de novo, então agora talvez seja a oportunidade de poder ler aqui, trabalhando, né, com vocês aquilo que eu marquei de mais importante, e quem sabe amanhã, né, que vai fazer um dia lindo aqui em Porto Alegre. Essa semana é para estar dias lindos, mais friozinhos de madrugada. Agora deve estar em torno de 12, 13 graus, mas para fazer sol durante o dia e até os 21, 22, né? Um solzinho que não vai esquentar demais. Então, talvez amanhã eu poderia aproveitar e fazer esse movimento aí depois da minha aula de Pilates, aproveitar que de manhã eu só tenho paciente mais tarde de manhã. Quem sabe, né? Vamos lá então, capítulo 9, meditação caminhando. Embora a prática da meditação ao despertar seja uma maneira ideal de começar o dia, se você não consegue manter essa energia e consciência ao longo do dia, provavelmente vai regredir aos programas inconscientes que comandam sua vida há anos. Então, ele começa trazendo esse capítulo falando que o melhor horário para meditar é pela manhã. Eu tenho procurado fazer isso. Inclusive, no grupo de meditação que eu estou, ela manda uma meditação às 5 da manhã, 4h30, 5, 5h30. Às vezes 4h30, geralmente 4h30. E esses dias ela estava falando, eu gravo meditação e volto a dormir. Eu digo, interessante, né? Eu não consigo acordar esse horário, mas lá pelas 5h30 minhas gatas já estão me tirando da cama. E eu já percebi que eu vou ter que me organizar para de repente já ficar acordada nesse horário, fazer um café e talvez fazer minha meditação. Nem que eu dê mais umas cochiladas ali durante a meditação, mas é uma prática que vai nos ajudar a centrar para passar ali o resto do dia. Mas, como ele disse aqui, se a gente vai perdendo isso aquele momento de plenitude, de paz ao longo do dia, daqui a pouco a gente vai ter que dar pausas durante o dia para dar uma revisada, uma refrescada em tudo isso. O mais frequente é que você caia de novo nos programas inconscientes ao longo do dia, vindo novamente para o automático, da reclamação, os estresses, se envolvendo nas funções do dia, e acaba que se perde, né? Tudo aquilo que na meditação parece que está pleno, que está incrível, daqui a pouco aquilo ali acaba se perdendo ao longo do dia. Você não está mais em estado criativo porque acabou de retornar aos programas habituais e às emoções de sobrevivência do passado, né? Então a gente faz a meditação, mas se depois a gente volta para os estresses diários, acaba que a gente volta para o modo sobrevivência. Quando isso acontece, você se desconecta da energia e, e de seu futuro e deixa a energia que criou lá onde estava meditando, em vez de levá-la consigo durante todo o dia. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, porque energeticamente a gente volta para o passado, né? Então, se eu tô ali vibrando, em estresse, angústias, beleza, vou meditar. Amanhã de manhã eu vou meditar. Aí eu acordo meia hora antes, paro, medito, me sinto plena, ok, tô pronta para começar o dia. Só que na primeira situação que acontecer, se eu não tomar consciência de respirar, relaxar, retomar aquele estado de calmaria lá do início da meditação, eu vou entrar de novo no modo sobrevivência. E aí, tudo aquilo que o meu cérebro podia estar criando, que a minha mente, meu corpo, todo o processo que podia estar se desenvolvendo a partir dali, daquele momento de calma, se vai. Porque daí eu volto de novo pro modo sobrevivência. E aí, então, ele traz a expressão, né? Caminhe para o seu futuro. E é muito interessante porque ele faz um pouco desse vínculo, né? Dessa ligação entre o caminhar e o meditar. Porque geralmente a gente medita sentada, de olhos fechados, com uma musiquinha ou com alguém guiando. Eu participei de um retiro, de uma vivência de meditação em 2019. Eu estava grávida do Heitor, que hoje está fazendo 6 aninhos. Eu estava grávida dele, foi em maio de 2019. Foi maio de 2019, ele nasceu em outubro. Então, em maio, eu participei de um evento em que a gente ficava. Sábado, a gente chegava num lugar que era um hotel, assim, na Zona Sul, aqui em Porto Alegre. Então, ele é mais hotel fazenda, assim, meio campo. E ele é próprio para esses retiros. Então, a gente chegava pela manhã, entrava, né, dava o check-in lá, fazia toda a função de entrar no hotel, até às 9 horas. Ia para os quartos onde a gente ia passar de sábado para domingo. E aí, depois a gente se encontrava no café da manhã, já tinha uma meditação ali de manhã, ou logo depois do café. Aí, depois parava para almoçar. No início da tarde, a gente meditava de novo. Aí, tinham dinâmicas, e aí tinha meditação. E aí, tinha dinâmicas, daí tinha meditação. Aí, parava o coffee break. Aí, voltava. Sempre que a gente voltava para a sala, tinha mais meditação.
E aí eu lembro que a maioria das pessoas ali tinham alguns casais, eu fui com meu ex-marido e tinha mais dois, três casais ali, outras pessoas sozinhas. A maioria das pessoas não tinha o hábito de meditar. E a gente saiu dali conseguindo ficar em silêncio absoluto por 20 minutos, apenas com um som, uma música de meditação tocando. E a moça que estava conduzindo, ela tinha uma daquelas tigelas que toca com, que vibra com um negócio de metal, assim, muito legal. Tom, é que ele ficava vibrando. Ela só ficava tocando naquilo. E a gente ouvindo aquela musiquinha, a gente ficou sentado em lugar, em posição de meditação, por 20 minutos no domingo antes de ir embora. Sendo que quando a gente chegou, a gente não conseguia ficar 5 minutos sem ficar se mexendo, sem dar uma abridinha no olho, sem ficar inquieto. E isso foi algo que, devido a todo sábado e todo domingo, a gente praticando, 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 quando chegou no domingo, né? Então é o que o Joey fala, né, do grupo dele, quando se reúne esses 4 dias, 7 dias, 8 dias. Mas o que eu queria trazer aqui é que a gente fez várias práticas de meditação, inclusive meditação em movimento, no nascer do sol, no domingo de manhã. Então a gente combinou. No sábado à noite a gente queimou cartinhas na fogueira, fez todo um esquema ali também de transmutar energia, fez meditação à noite, ao luar. E aí, no domingo de manhã, depois da meditação ali ao luar e queimar as cartinhas, eram umas 8 e pouco, a gente jantou cedo, fizemos tudo isso 8h30, 9, fomos dormir, porque no dia seguinte, antes do café da manhã, que era servido acho que às 7h30, a gente ia fazer uma meditação ao nascer do sol. E a gente foi pro alto, assim, de uma colina que tinha lá mesmo dentro desse lugar. E aí a gente primeiro sentou nos tapetinhos ali de yoga, respirou e tal. E aí quando o sol começou a despontar na barra do dia, muito lindo, ela nos mostrou uma meditação em movimento, que ela ia fazendo os movimentos como uma dança e a gente ia entrando ali naquele movimento, repetindo algumas palavras que ela ia falando. Então era uma meditação dançada. Assim como tem essa que é a meditação caminhando. Então, existem outras formas de fazer meditação, e aqui ele vai trazer um pouco dessa relação entre o caminhar e o meditar ao mesmo tempo. Muito bem, caminhe para o seu futuro. Você pode não ter consciência dos seus tiques nervosos e suas causas, da sua postura e como ela é percebida como tímida ou como sua fala, expressões faciais e energia que leva para dentro de uma sala afeta os seus colegas de trabalho. Esses programas e comportamentos inconscientes ocorrem porque o corpo se tornou a mente. O corpo se tornou a mente. Isso é extremamente importante. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. E é a combinação desses programas inconscientes que compõem quem somos. Você agora já sabe que quando o corpo se torna a mente, você não vive mais no momento presente e, portanto, não está mais em estado criativo, o que significa que se mantém afastado dos seus objetivos, sonhos e visões. Para quem está com o livro aí, a gente está na página 254 do capítulo 9, Meditação Caminhando. Isso aqui do corpo se tornar a mente é algo muito real. Eu, nos últimos 3 anos, venho trabalhando com mães que trazem questões de filhos pequenos, de até 6 anos. Acho que minhas clientes estavam todas com filhos ali de no máximo 6 anos. E foi muito interessante porque o Heitor também está nessa fase e eu consegui observar nele isso. Quando o corpo se torna a mente, não nele, na criança, mas em mim, estimulada, ativada pelas questões que ele trazia, de doenças físicas, sintomas emocionais, estresses, brigas, né, de todo esse processo aí das birras das crianças, né, nessa fase. E eu ia percebendo também nas falas das minhas clientes, na maneira como elas traziam aquilo que elas percebiam nos filhos. E aí a gente ia manejando, ia tratando e olhando. À medida em que eu comecei a me tornar mais consciente de mim, parar para pensar em cada vez que ele fazia alguma coisa e disparava em mim o meu modo sobrevivência, em que o meu corpo se tornava minha mente, então eu já estava pronta de novo, né, para luta ou fuga, já pensando no que eu ia fazer para reagir àquilo que o comportamento dele, uma fala dele, uma birra dele, um choro dele, uma manha dele tinha ativado em mim, eu já me armava e aí eu comecei a praticar, e isso mais depois que eu comecei a ler o livro, né? Eu comecei a ler o livro no dia 1º de abril, no dia 1º de abril desse ano. Eu comprei o livro antes, mas no dia 1º de abril que eu fiz uma viagem, foi quando eu comecei a ler ele.
Então, quando eu comecei a ler, eu comecei a perceber essas coisas e comecei a praticar diferente. E junto com esse livro, né, que eu não conhecia Joey Dispenza, junto com esse livro veio os vídeos do Joey, veio agora, mais recentemente, nos 2, 3 meses para cá, os vídeos do Bashar também, que fala muito disso da física quântica. Retomei o meu estudo do Hélio Couto, então eu voltei para a física quântica forte de abril para cá. Então, eu percebi uma mudança extrema no meu olhar para a vida. E principalmente de estar me policiando para que a minha mente não se tornasse o meu corpo. Porque quando o meu corpo entrava em estado de sobrevivência, de alerta, de perigo, de já querer reagir, de querer já brigar, contestar, questionar, responder, me justificar, me defender, e às vezes eu me defender atacando o outro. Na hora que eu falava alguma coisa, eu percebia o desconforto em mim ou na pessoa que estava ali, seja meu filho, seja alguém. Para, respira. Olha o que está acontecendo. O que que é isso? O que que ele está trazendo? De novo, né? Não é sobre o que ele está trazendo, não é o que que ele está sentindo, é o que que eu sinto quando ele me traz isso, é sobre mim. E cada vez mais eu comecei a perceber. Se eu me dou conta que é sobre mim, eu tenho que parar e olhar. Eu tenho que desativar o meu automático. E eu vivi por muitos anos, talvez vocês vivam aí ainda, relacionamentos com pai e mãe, com irmãos, com colegas, com parceiros, até com filho. Meu filho mais velho tem 18 anos. Por muito tempo, eu fui me redescobrindo uma nova mãe. A cada nova fase deles, né? Então, à medida que eles vão crescendo, principalmente o mais velho, eu vou descobrindo um jeito diferente de lidar. Bom, eu sabia lidar com criança pequena, ok. Quando ele chegou ali nos 6, 7 anos, ele começou a mudar a forma dele se comportar, entrar para a escola, alfabetização, né? Grupos, daí tinha o grupo de dança no CTG, tinha mais isso, mais aquilo. Eu fui mudando. Ah, beleza, eu não sou mais mãe de criança pequena. Só que daí, quando ele passou para o 6, veio a Alice, bebê. Então, aí eu tinha a bebê ali para continuar naquilo que eu já sabia fazer e me descobrir uma nova mãe com esse menino que agora estava com 7, 8, 9. Beleza, quando ele estava com 12, pré-adolescente, eu tive que me descobrir uma mãe de pré-adolescente. Aí a Alice entrou na fase que ele já tinha passado lá com 6 anos. Aí veio o Heitor, que eu já sabia. E aí as coisas foram se empilhando dessa forma. Então ele foi o pioneiro, onde eu fui ter que descobrir ser mãe tudo com ele, né? Bebê com ele, primeira infância com ele, segunda infância, adolescência com ele. E agora, um jovem adulto aí com 18 anos. Então, eu digo pra ele, filho, tu escolheu vir como filho mais velho, então sinto muito, tu é a cobaia. Eu e teu pai estamos aprendendo a ser pais contigo. É bom e é ruim, mas para os outros a gente já sabe como fazer. E aí vem algo que a gente acha que já criei um filho, agora eu crio 10. Não. Quando o Heitor nasceu, ele desconstruiu tudo o que eu tinha de, eu já sei fazer, porque eu já estava no automático. Eu já estava ali há 12 anos fazendo aquilo, eu já sabia como fazer. Porque quando o meu mais velho estava chegando, né, na segunda infância, nasceu a do meio. E aí eu comecei tudo de novo, eu já sei como fazer, e fui no automático. É menina, tá bom, muda uma coisa e outra, mas a educação é a mesma. Quando o Heitor veio, já sei fazer. Só que o Heitor desconstruiu o meu olhar para a vida. E muita coisa aconteceu, e aí veio pandemia, e aí veio separação depois, e veio um monte de coisa. Eu precisei olhar pro aqui e agora, estar presente com o Heitor. Porque ele trazia sintomas que os outros nunca trouxeram. Ele trazia desafios que os outros nunca tinham trazido. E se eu vivesse no automático, eu ia sofrer demais. Eu precisei me desapegar daquilo que eu achava que eu já sabia sobre a vida e poder conhecer o meu filho, olhar para ele diferente. E hoje, quando eu fiz um story no Instagram, falando, né, dos 6 anos dele, eu coloquei lá que é um processo de aprendizado, meu e dele. A cada ano a gente percebe uma evolução. Nós estamos crescendo juntos. E isso é maravilhoso. E a gente se possibilitar isso com os filhos, com os amigos, com os nossos pais, que à medida que vão envelhecendo, né? Então, a minha mãe fez aniversário no sábado, liguei para ela. Eu fiz uma chamada de vídeo, mas eles não conseguiam me ver. Então, eles botavam, meu pai botava o telefone no ouvido. Eu digo, pai, afasta, só que ele perdeu a minha tela ali e ele não conseguia mais me enxergar. Eu digo, filha, não tô te enxergando. Eu digo, tá, tudo bem. E hoje eles me ligaram por causa do Heitor, e aí, como eles me ligaram, eu consegui enxergar eles. Eu disse, pai, tu tá numa chamada de vídeo. Eles têm 83 e 82 anos. E eles fazem chamada pra mim. Geralmente de ligação, né? Meu pai só sabe telefonar. E aí eu consegui ver a carinha deles, que já fazia meses que a gente não se via. E aí eu vi minha mãe, eles viram meus filhos e tal, então foi tudo muito gostoso e perceber que a gente também vai aprendendo com os idosos, né, com os mais velhos que já vieram antes de nós, e estão aí passando pelos processos deles também. Então, o quanto a gente precisa cuidar com isso de a minha mente, o meu corpo se tornar a minha mente.
a minha mente ser deixada de lado por causa do automático que o meu corpo já está acostumado. E aí eu volto lá para o passado. E se eu volto no passado, eu volto a reagir da mesma forma que eu sempre reagi. Eu saio do presente quando eu não fico quebrando padrões o tempo todo. E aí, se eu não quebro padrões, eu continuo no automático, continuo no copio e colo, eu não consigo criar. Eu saio do modo criativo e eu vou de novo para o modo sobrevivência. E a gente já falou sobre isso, mas é sempre bom relembrar que quando a gente está no modo sobrevivência, a gente está lá travada nos três primeiros chakras, né? O básico, da base da coluna, o umbilical e o plexo solar. Esses três chakras nos deixam no modo sobrevivência quando eles estão ali. A gente está preso ali, naquela energia, naquela baixa rotação, naquele excesso de vibração, onde tem muito medo, muita necessidade de controle, muita insegurança. Eu acho que eu tô sozinha, eu acho que eu tenho que dar conta de tudo. Eu esqueço de elevar minha energia até o topo da cabeça, onde eu me elevo com o meu superior. Com a parte divina que há em mim. Porque todos nós temos uma parte divina. Se eu tô lá no modo sobrevivência, eu tô achando que tá tudo desesperador, que a minha vida tá acabando, que eu não tenho o que fazer. Porque eu acho que eu tô sozinha, porque eu acho que eu tô separada da fonte que me criou. Quando eu começo a relaxar, soltar o controle, liberar os medos e ir subindo a energia para o topo da cabeça, eu vou me lembrando que tem uma conexão divina, que eu posso ser criativa. Eu sempre gostei muito desse olhar que uma vez me falaram, nem sei, faz muitos anos isso, de que no momento de crise, né, a palavra crise, tu tira o S, fica crie. No momento de crise, não é momento de se desesperar. Talvez eu não entendesse isso exatamente quando eu aprendi essa historinha aí do crise. Crie. Crie na crise. Na crise é momento de criar. Como que eu vou criar se geralmente na crise eu estou em modo sobrevivência? Né? Então, uma crise financeira, uma crise no relacionamento, uma crise de saúde física. Eu estou em desespero ali. Como é que eu vou criar? É o único meio da gente sair da crise. É criando algo novo. É saindo do automático, porque foi o automático que criou a crise. Para que eu saia da crise, eu tenho que sair, ir para fora daquilo, sair de fora, sair para fora daquele lugar que eu estou. E isso é uma prática até que uma mentora me ensinou 2 semanas atrás, que eu achei incrível. Imagina a cena que tu tá vivendo, olha para pro teu drama ali, sinta primeiro todo o drama no teu corpo, vê aonde que aquilo tá localizado e começa a se distanciar, como se tu pudesse sair do teu corpo e olhar de fora, como se tu pudesse ir se distanciando e enxergar de cima. Imagina que tu tá olhando a tua vida na tela da TV. Tu tá lá vendo o teu drama, né? Supomos, né? Ah, tô passando por um problema financeiro, ou um problema de saúde na família, ou uma crise no relacionamento, o que for. Você tá lá assistindo a novela das 8. E é ali o que está acontecendo é a sua vida. Você está vendo a sua crise ali acontecendo. Quando você está de fora, essa dissociação que a gente chama, a gente para de se emaranhar com a dor do que a gente está vivendo. E a gente consegue distanciar, olhar e perceber, nossa, olha só como a Daisy está lidando com isso. Olha como ela está reagindo àquela situação que está acontecendo. Eu falo de mim em terceira pessoa, eu me distancio daquilo ali. E aí eu fico olhando, como ela poderia lidar com isso diferente? Isso é um exercício muito interessante, porque daí a gente sai do automático, eu me desemaranho da situação. Porque quando eu estou emaranhada, eu não consigo enxergar. Por isso que a terapia funciona tanto. Porque a pessoa para quem tu vai contar as tuas questões, teus problemas, ela não está emaranhada com a tua dor. Ela consegue enxergar de fora. Só que só tu mesma vai conseguir ver exatamente o movimento que tu precisa fazer. O que que a psicóloga vai fazer muitas vezes? Vai guiar. Olha, tenta ver dessa forma. Tu já percebeu isso? Tu já percebeu que isso aqui acontece sempre que não sei o quê? Nossa, nunca tinha pensado por esse lado. Então a gente ajuda. Eu sempre digo que o psicólogo é como uma lanterna, uma luzinha ali na escuridão do túnel. A pessoa está atravessando o túnel e agora me perdi. Me ajuda. Aí eu vou lá e ligo ali a lanterninha. Aí a pessoa, 1 metro, dois para frente, ela consegue enxergar para dar os próximos passos. Ela só tem que confiar que ela consegue, que ela dá conta. Ela dá um passo, dois, três, pronto, saiu. E às vezes ela realmente vai precisar dessa guiança. Mas quando a gente começa a treinar isso em nós, a gente mesmo tem ferramentas para fazer isso. Eu ensino muito as pessoas que fazem tratamento comigo, eu ensino muito elas como ter ferramentas como essas no dia a dia. Eu pratico aqui contigo na sessão, depois tu sai usando isso na tua vida.
lugar tranquilo, meditação, respiração, essa dissociação, olha de fora, percebe qual é, o que que tu poderia fazer ali? Se tu não tivesse emaranhada naquela emoção, o que que tu poderia fazer? É sair desse automático, é não permitir que o corpo se torne a mente. Quando há uma compatibilidade vibracional entre a sua energia e o potencial futuro que já existe no campo quântico, o acontecimento futuro o encontrará. Ou melhor ainda, o seu corpo será atraído para uma nova realidade. Eu falando agora disso, me lembrei de um curso que eu fiz em início de 2022, final de 2021, por aí. E foi muito interessante porque eu assisti uma live, é uma educadora parental, eu assisti uma live em outubro de 2021, e eu gostei muito dela. Ela apareceu para mim, né, naquelas sincronicidades maravilhosas. Eu estava ali num processo, entendendo algumas coisas do Heitor, já no processo de meio me separar e não sabendo muito bem como lidar ali com ele, com um aninho e pouco. 2021, 2 aninhos, ele recém tinha completado 2 aninhos, e eu ali naquele processo não sabendo muito bem como lidar. Na época, o pai dos meus filhos já tinha saído de casa um tempo, eu tinha saído uns dias para dar uma respirada. Quando eu voltei, eu pedi para ele sair, daí ele ficou 4 meses fora. A gente estava naquela volta, não volta, o que a gente faz e tal. Aí eu vi essa live e ela falava sobre educação de filhos. E ela já, depois da live, ela lançou ali um curso que ela tinha. E eu gostei muito que eu me inscrevi. Um curso não era um valor caro. E aí eu digo, vou fazer esse curso. Eu nunca fiz nenhum curso nessa área. Eu achava uma frescura, uma bobagem, essa história de educação respeitosa, disciplina positiva. Ai, que frescura isso. Mas quando ela falou, fez sentido do jeito que ela falou. A Maya Angelman é o nome da terapeuta. E eu fiz o curso dela no final ali de 2021, início de 2022. E aquilo ali deu um boom na minha mente, assim, sobre a educação de filhos, sobre o meu olhar para o Heitor, junto com as coisas que eu já vinha aprendendo, das questões que o Heitor tinha vivido na gestação e no nascimento dele, que tinha a ver com o que ele apresentava ali de sintomas, comportamentos. E aí foi muito interessante aquilo. Só que eu estava num processo de expansão da minha área profissional, porque eu havia ganhado o nenê, eu tinha entrado em licença maternidade da empresa que eu trabalhava já há 5 anos, que eu não queria mais ficar, porque ela não era nada a ver com a psicologia, era uma empresa de TI. Eu só trabalhava lá para ganhar dinheiro mesmo, para poder manter as contas, e mantinha um que outro atendimento com a psicologia. Em 2018, eu aumentei muito os meus atendimentos e me preparei para 2019 pedir demissão. E aí eu engravidei em 2019. Então eu fiquei aqueles 9 meses, entrei em licença maternidade, trabalhei muito com a psicologia aquele ano, tinha reduzido minha carga horária, 20 horas na empresa, então eu tinha bastante tempo com a psicologia, aumentei bastante a minha clientela em 2019, e aí eu tava naquele processo assim de muita procura, e sem redes sociais, na época não tinha Instagram profissional, Facebook, não sei o que, eu fazia umas postagenzinhas lá, live de vez em quando, mas não era nada como é hoje, porque tinha tudo presencial, não era online, eu ia pro consultório atender. E aí eu tava me divulgando nos meios que eu me divulgava, no Doctoralia, que eu ainda tenho hoje ainda lá meu perfil, né, que quem pesquisa no Google acha e tal. E aí as pessoas começaram a vir. Eu já tava com essa conexão muito grande. E numa certeza, assim, ó, que não importa, eu tô grávida, não interessa. Mesmo depois de eu ganhar nenê, eu vou sair da empresa, eu não... E daí o meu terapeuta na época me perguntou, tu tem medo que quando tu sair de licença maternidade, tu voltar, tu não tenha paciente? Não. Eu tinha plena certeza, não tinha nenhuma dúvida dentro de mim que eu ia me dar muito bem com a psicologia dali em diante, que eu tinha achado o caminho, que eu não tinha achado até então, já estava formada há mais de 10 anos, não tinha encontrado ainda o caminho. Ali eu tinha me encontrado. E aí eu comecei a fazer todos esses movimentos. E aí, quando veio esse curso, a terapeuta lá, a educadora parental, falando, né? Algumas mães perguntaram numa das aulas ao vivo que a gente tinha, ai, como é que tu faz para lidar, né, com a raiva que muitas vezes a gente tem quando o filho faz uma mãe e tal? Como é que tu cuida disso? Como é que tu não explode? Como é que tu consegue te controlar? Porque ela disse, ai, eu era muito explosiva, eu bati nos meus filhos, ai, daí, como é que tu mudou isso? E ela disse, eu me trato. Eu comecei a fazer os meus processos de cura para conseguir olhar para o meu filho sem as minhas dores. Porque a disciplina positiva não fala sobre a criança obedecer, fala sobre o adulto aprender a lidar com a frustração de não ter um filho nos moldes que eu acho que ele tem que ter. Que ele tem que ser, o filho comportadinho, aquele que fica sentadinho, aquele que se comporta, aquele que não chora, aquele que não incomoda. A criança não é assim. Uma criança saudável, ela é pronta, ela está descobrindo o mundo. Então, a disciplina positiva não é para eu educar o filho, é para eu educar a mãe. Isso é interessante demais. O pai também, né? Óbvio. E aí, ela falou: eu faço terapia de EMDR, que é a terapia com a qual eu trabalho há mais de 12 anos. E ela falou aquilo. E ela explicou um pouco numa das aulas que a gente tinha ao vivo, a gente tinha uma aula uma vez por semana ao vivo com ela, onde ela tirava dúvidas, ela abria
a chamada ali, né, no Zoom, e ela, aquelas que levantavam a mãozinha ali no início da chamada, ela ia chamando, então ela tinha 1 hora e meia ali, que ela ia tirando dúvidas direto, né, com aquela mãe, que às vezes a mãe de uma, a dúvida de uma é mãe de, ah, meu Deus, a dúvida de uma é a dúvida de várias mães, e aí então, alguma delas perguntou isso e ela disse, eu faço terapia de MDR, que é focado em traumas, a minha terapeuta, ela vai encontrando os gatilhos que os meus filhos me trazem, aquilo é meu, a gente vai tratando, a gente vai limpando na minha história, e a partir dali aquilo não me engatilha mais com os meus filhos, eu consigo exercer educação respeitosa com eles assim, porque eu não tô mais engatilhada. E aí todo mundo começou, tipo, meu Deus, que terapia é essa? E eu fiz no comentário lá, né, nos comentários, eu sou terapeuta de MDR. E ela disse, olha, nós temos uma terapeuta de MDR no grupo, depois falem com a Deise. Choveu cliente na minha horta. Aquele foi um ano assim, ó, a Lucélia que tá entrando, veio de lá. Ela fez o curso junto comigo. A partir dali, se abriu. E aí, né, eu tinha ganhado o nenê, eu ainda estava construindo ali o meu processo, né, depois do nascimento do Heitor, em final de 2019. Então, 2020, me consolidando, aquilo era 2021. E aí a coisa deu um boom, explodiu. E eu tenho até hoje pessoas que vêm, que me seguem ou que fazem terapia comigo desse curso que eu fiz. Então, o quanto, quando a gente está alinhado e percebe para onde que eu tenho que ir, o universo se organiza. Eu não precisei me divulgar no Instagram, por isso que hoje não faz muito sentido para mim ficar criando conteúdo para me vender no Instagram. Eu gosto de criar conteúdo no Instagram para fazer as pessoas pensarem, para trazer reflexão, para trazer para elas acordarem, seja na maternidade, que eu ainda crio postagens sobre maternidade, seja para os outros processos que eu crio. Porque é ali que tem que fazer sentido. E isso que ele traz aqui, né, desse futuro potencial que já existe no campo quântico, ele vir para a matéria, para o 3D, ele me encontrar, eu vi muito isso acontecer nos meus últimos anos. E é interessante, assim, porque o Heitor, o nascimento dele, foi que eclodiu, foi que possibilitou tudo isso acontecer. E isso é fantástico. Porque eu achei que ele ia vir para ferrar com o meu lado profissional. Porque eu pensei, caramba, no ano que eu decidi pedir demissão para me dedicar à psicologia, eu engravido. E agora? De novo, noites em claro, de novo, bebê agarrado no peito, de novo mamadeira, de novo fralda. Caramba, eu não quero isso. Porque eu estava focada no meu lado profissional. Mas quando ele veio para minha vida, mudou tudo, inclusive o meu lado profissional. Porque o Hélio Couto fala sobre isso também. Quando a onda de amor entra e a maternidade dele, né, com ele foi diferente dos outros, e aí tudo que aconteceu, o amor transbordou de uma forma em mim, o meu olhar para ele e para a vida mudou tanto que mudou todas as áreas da minha vida. Mudou meu relacionamento com meu parceiro, que aí então a partir dali a gente entendeu que a nossa missão era ser pais, e que não dava mais pra gente manter o relacionamento como marido e mulher. Mudou minha relação com os meus próprios pais, mudou minha relação com os meus clientes, com o meu trabalho, com o dinheiro, com a minha casa, com os meus outros filhos, mudou tudo. Mudou tudo, foi fantástico, foi incrível. Então, quando a gente percebe, né, esse processo que já acontece, já está acontecendo em algum lugar, eu só preciso me alinhar com isso e deixar isso me encontrar. Eu vejo isso muito quando algumas pessoas, né, que falam, divulgam sobre física quântica, elas trazem sobre o rádio, né, a estação do rádio. Hoje em dia é tudo digital, tu aperta botãozinho e vai mudando, né, ou no touch ali, vai tudo mudando. Antigamente, e hoje a gente estava revendo algumas fotos, eu com os meus filhos em casa, eu peguei primeiro o álbum que eu fiz newborn do Heitor, ele tinha 8 dias, quando uma amiga, que é fotógrafa de newborn, veio aqui em casa fotografar ele, e nós, assim, né, num momento, assim, bem de casa, dando banho nele, amamentando, foi muito legal. E aí veio os meus mais velhos, né, pequenininhos, né, a Alice com 6 aninhos, o meu mais velho com 12, né, e eles muito bonitinhos, e o Heitor recém-nascidinho ali com uma semana. E depois a gente pegou os albinhos e começamos, né, a olhar. E aí eu trouxe álbuns meus que eu trouxe quando eu fui na minha mãe. E que tem ali eu também, a minha mãe grávida de mim, e depois no hospital, e nos meus primeiros dias ali, daí depois do meu primeiro aninho, então alguns álbuns de mim pequeno. E aí aparece uma foto minha, quando eu fiz um ensaio, minha mãe pagou um ensaio fotográfico, eu tinha uns 4 anos. Apareceu na frente da televisão, aquelas televisão antiga, década de 80 de tubo, com botões no painel. Não tinha controle remoto. Então a gente trocava a televisão que a gente tinha, ela fazia tuk, tuk, tuk. E aí cada tuk, né, o rapaz que vinha instalar a televisão já sintonizava um canal, né, a Globo, a Band, a Record, sei lá, né, qual eram os canais que tinha aí, SBT, em cada uma daqueles, né, e tinha uma que era de botãozinho, assim, de apertar. Então, tu apertava um, subia o outro botãozinho, daí tu ia trocando.
né? Assim como o botão de liga e o botão de desliga. Quando estava apertado, ele ficava ligado, quando tu apertava de novo, ele saltava para fora, desligava a televisão. O volume, tu tinha que ir lá na TV, levanta o volume, senta, baixa o volume, senta, né? Então, esse processo de encontrar a onda daquilo que eu desejo realizar na minha vida, eu já vi pessoas dizendo que é como eu sintonizar num rádio antigo, né? O meu pai lá no interior, onde ele mora, ele tem um rádio antigo, né? Há anos atrás a gente deu de Natal para ele um rádio que é moderno, num modelo mais moderno, mas ele tem botões como é um rádio retrô que a gente chama, né? É um rádio bonito, moderno, mas ele não é digital, ele é com botões, porque ele é super tradicional. Meu pai é bem tradicional. Então, ele tem ainda o sintonizador ali antigo. E aí eu achava o máximo isso, de ficar ali do lado do rádio, girando aquele botãozinho, ele vai. Daqui a pouco começa a tocar uma música. Então, o que que isso nos ensina sobre física quântica? E esses dias eu ouvindo alguém falar sobre isso, eu achei fantástico, porque é bem isso, a gente usa o rádio e a nossa vida é assim e a gente não se dá conta que eu estou sintonizando, né? Por exemplo, na casa que eu quero me mudar, né? Que eu já venho falando aí, vocês já sabem que eu estou procurando uma casa. Essa semana eu vou visitar uma, vamos ver que eu acho que vai dar match. E aí essa casa já existe, né? Em outra dimensão, no campo quântico, existem infinitas possibilidades. Então, cada movimento que eu faço, eu me aproximo mais ou eu vejo uma das possibilidades. Eu posso me agarrar. Qualquer uma dessas possibilidades, eu posso me agarrar. Mas por enquanto eu tô vendo ainda, não, essa não tem aquilo, essa é muito longe, essa estrada não sei o quê, essa rua não sei o quê, essa aqui tá, lá, e aí eu acabo que eu não ainda não concretizei isso, mas já está em algum nível, isso já aconteceu. Eu só preciso sintonizar o meu rádio na onda da casa perfeita. E a casa perfeita não é aquela, como eu já falei até eu acho que foi o nosso último encontro, não é aquela casa perfeita que tem aquele pátio, aquela peça da casa que tem a piscina ou não tem a piscina, que o banheiro tem não sei o quê, a janela, o pôr do sol. Não, porque aí eu vou entrar num quadradinho e imaginar a casa perfeita com todos aqueles detalhes. E eu não me abro para as infinitas possibilidades de algo que o universo pode me trazer, que é melhor ainda do que eu imaginei para mim. Então, eu vou sintonizar em como eu quero me sentir nessa casa. Assim, eu quero que tenha muito sol, mas não precisa ter o sol naquela janela, naquele pôr do sol, nascer do sol, né? Eu comentei com vocês ao longo desse ano, eu aproveitei tanto o pôr do sol na minha janela, agora eu não enxergo mais o pôr do sol. Ele já está indo para trás do prédio do lado. Acabou, meu período de pôr do sol aqui foi-se. Então, eu preciso sintonizar a minha rádio na estação que eu quero. A estação tá lá, já existe. A minha casa tá lá, ela já existe. Eu só vou encontrar ela quando eu sintonizar a minha vibração. E como que a gente faz isso, né? Que não é rádio. Então, como que a gente sintoniza? É a nossa coerência cardíaca, que a gente já falou em outro capítulo. É a nossa vibração energética, os meus pensamentos elevados, aliados aos sentimentos elevados, de gratidão pela casa que eu já tenho, do que eu amo aqui nessa casa, né? Esse pôr do sol, essa vista, o sol que entra pela minha janela e aquece a minha cama no inverno, a brisa que eu tenho, o verde que eu tenho. Eu não tenho aqui na minha casa, mas eu tenho aqui embaixo. E eu vou para lá para eu aproveitar, para eu desfrutar. Eu quero mais disso no lugar onde eu for viver. Então eu preciso me conectar com as emoções e com as percepções daquilo que eu já tenho, para eu alinhar e eu sintonizar aonde que está essa vibração lá fora, naquilo que eu procuro. No momento em que eu sintonizar, pronto, aí a casa perfeita vai chegar. E eu sinto que ela está chegando. E tudo se organiza na nossa vida para que isso aconteça. E eu também tenho certeza de que quando ela chegar eu vou saber, porque eu tenho tido um feeling assim para algumas coisas. Às vezes eu dou uma perguntadinha pro meu pêndulo, né? Tipo, é isso que eu tenho que fazer agora, sim ou não? Tem certeza? Não é esse momento ou não é para nunca mais acontecer? Às vezes eu não estou no momento. Eu ia fechar um contrato hoje de um negócio para minha divulgação profissional. E eu ouvi aí umas meditações nos últimos dias e um papo aí da astróloga que eu sigo ela nas redes sociais. Ela disse: Olha, lua cheia hoje, né? Terça-feira, dia 7, lua cheia, não é dia de fechar negócio, que é meio duvidoso. Lá, lá. E eu fiquei: eu tô com dúvida. Vou perguntar pro meu pêndulo. O pêndulo veio que não. Fechar negócio hoje, não. E hoje era o último dia. Pra pegar promoção, pra não sei o quê, toda aquela história da escassez. Não, porque a partir de amanhã dobra o valor, blá, 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 blá. Aí o rapaz veio me chamar, e aí? Vamos fazer o negócio de 40? Então, nesse momento, não vou dar atenção para ele. Ele nem me respondeu do tipo, tá bom, nos falamos mais pra frente. Ele leu minhas mensagens e nem me respondeu.
Ali me dá a tranquilidade e a certeza de que realmente, talvez eu estivesse entrando num golpe. Por quê? Estava muito bom para ser verdade. Né? Então ele fez uma chamada de vídeo semana passada, me ofereceu, falou tudo, aí tem promoção, lá, lá, até terça-feira. Ele ficou quietinho o fim de semana inteiro, né? Não ficou pressionando ali. E eu fiz os meus processos aqui. E aí ontem eu ouvi essa meditação, esse papo aí da astróloga e tal, a conversa que ela traz sempre, falando sobre a lua cheia, cuida com as decisões, que envolve financeiro, lá, 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 lá. Essa semana não é uma semana de a gente entrar em drama, cuidado com o que vai fazer, cuidado, né? Os astros, a energia solar, tudo isso. Aí eu, tipo, olha, justo na terça-feira ele quer que eu feche esse contrato? Não, não vou fechar. Ele nem me respondeu. E aí hoje eu sinto que foi realmente um livramento, porque talvez eu estivesse entrando numa fria aí. Então, seguindo aqui. Se você não consegue abrir mão da relação por causa da dependência das emoções, acaba criando mais da mesma realidade, porque a sua energia vibra de modo compatível à realidade a que você está reagindo. Eu vou ler mais um pedacinho antes desse trecho, que é a parte anterior do parágrafo, para que a gente possa dar contexto, né? Então, eu só fui marcando as partes que fizeram mais sentido, então aqui ficou meio fora de contexto. Eu lembro do que ele estava falando aqui, sobre a gente sair do modo sobrevivência e poder criar novas realidades. Faz sentido, então, que no instante em que a sua energia muda, por você estar sentindo emoções inferiores de sobrevivência, haja dissonância e incoerência entre você e a sua realidade futura, né? Então, eu tô ali elevando a vibração, sentimentos elevados, coerência cardíaca, eu tô vibrando no amor, na gratidão, na paz. Ok. Agora, no momento em que algo acontece no meu meio e eu caio minha vibração, eu entro em incoerência, em dissonância, o meu corpo se bagunça todo, eu volto a vibrar no modo sobrevivência. Você não mais ressoa na frequência daquela possibilidade, né, que eu estava criando, que eu estava trazendo para minha vida. E isso o faz perder a sincronia com o futuro que está tentando criar. Então, eu acredito que eu já criei e descriei a minha casa 1 milhão de vezes ao longo desses 9, 10 meses do ano que eu comecei a fazer esse movimento. Porque às vezes eu começo a sentir, já imaginar que eu tô fazendo um movimento de me mudar, e aí dali a pouco acontece alguma coisa, seja no lado financeiro, seja uma cliente que para a terapia, seja alguma coisa lá da casa, e aí eu tipo, ai meu Deus, mas e se? Aí pronto. Aí foi. Aí eu baixei a vibração, aí aquilo que tava vindo, puf. Eu lembro quando eu assisti aquele documentário O Segredo da Lei da Criação, da Lei da Atração, que tem uma cena que aparece, que o rapaz até fala, né? O cara ali que tá falando, ele explica. Aparece uma terra e a plantinha lá embaixo começando a nascer. E aí ele fala, né? Então a plantinha, deixa eu só marcar aqui meu livro para não sair. A plantinha tá vindo, tá vindo, tá vindo, e você tá dizendo, nossa, isso vai acontecer, isso vai acontecer. E aí quando tá quase rasgando a terra, você diz, ai, mas eu acho que. E aí, volta, acabou. É que nem tem uma chargezinha aí, eu acho que tem uma imagem que você já deve ter visto no Instagram, no Facebook, que é uma pessoa, né, um minerador com a picareta lá, procurando a pedra preciosa na caverna. E aí ele cavou, 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 né, abriu um buracão assim, ó, tipo, não tem nada, ele desiste. Na próxima batida que ele fosse dar com a picareta, era a pedra preciosa. Ele desistiu e foi embora. Então a gente faz isso muito na nossa vida. Então vamos seguir. Quando se sentir plenamente assentado nas emoções elevadas, abra o foco e irradie essa energia para além do corpo, né? Então é aquilo que ele já trouxe, já ensinou a gente a fazer. Até senti-la dentro de si e à sua volta. Em seguida, assente sobre a energia das emoções elevadas a intenção do que quer para o seu dia, para o seu futuro. Seja irradiar sincronicidade, ter uma vida nobre, fazer diferença no mundo, criar um novo trabalho, relacionamento ou alguma outra coisa. Aí você transmite uma nova assinatura eletromagnética para o campo, que é ao seu redor, né? Ali o que você está vibrando. A única diferença é que em vez de sentar com os olhos fechados e irradiar amor, aqui ele começou a trazer já sobre a prática, né, da meditação caminhando, você está em pé, de olhos fechados, de forma que quando abrir os olhos e começar a caminhar, será capaz de incorporar a energia elevada. Então, nessa prática que ele vai trazer da meditação, deixa eu só ver aqui uma coisa. Então, nessa prática que ele vai trazer
sobre a meditação, ele fala dessa diferença, né? Qual é a diferença de estar meditando sentada e de estar fazendo esse processo em pé? Então, eu vou primeiro ali me concentrar, e ele diz que a gente começa sentado, não tem problema. Eu posso começar sentada, meditando, respirando, sentindo, né, essa coerência cardíaca, o meu coração ali bem. Depois eu sinto aquela energia vibrando ao meu redor, se espalhando todo ao meu redor e ao redor de mim, 360 graus, irradiando ali ao meu redor. E aí eu levanto com aquela sensação e sinto ainda aquilo, né, ao meu redor. E aí eu vou começar a abrir os olhos e caminhar praticando esse sentir, incorporando isso, essa energia elevada daquele movimento ali que eu vou estar fazendo. Após criar a energia do seu novo futuro em pé, primeiro de olhos fechados, então aí você vai abrir os olhos e começar a caminhar. Quanto mais em transe, menos propenso a pensar do jeito antigo, conhecido. E por isso que na última aula, no capítulo 8, acho que foi, a gente falou sobre o caleidoscópio, porque é ele que nos deixa em transe, né? Então, eu não sei se você alguma vez praticou olhar lá para o vídeo que eu deixei, né, ali disponível. Eu fiz uma vez a prática só, de olhar para o vídeo, para entrar em transe, depois fechar os olhos, pensar naquilo que eu quero imaginar, né, com as emoções elevadas. O ideal é, primeiro, elevar a vibração, elevar as emoções, abrir os olhos, olhar ali para o caleidoscópio uns minutinhos, ele fala acho que 7, 8 minutos, depois fechar os olhos e ainda meio em transe, entrar na frequência daquilo que você quer atrair para sua vida. Lembra, tenta não imaginar aquilo fechadinho do jeito que você quer. Ai, aquele carro, ou aquela casa, ou aquela viagem, daquele jeito, naquele dia, daquele, né? Porque ele traz aqui muito fechadinho, né? Então, no primeiro capítulo que a gente fez, ele trouxe exatamente o que eu quero realizar e exatamente como eu quero me sentir. O como eu quero me sentir, ótimo. Mas o como eu quero, exatamente o que eu quero, ali a gente tem que ter um certo cuidado, porque senão eu me fecho para as infinitas possibilidades. Então, amplia, abre, foca mais no como eu quero me sentir, porque eu vou atrair algo em ressonância com aquilo que eu quero sentir. E aí, então, essa prática é mais ou menos assim: eu começo sentada, eu vou elevar a vibração, vou entrar em coerência cardíaca, emoções elevadas, daí eu me levanto, ainda de olhos fechados, sentindo a tudo aquilo. E aí eu abro os olhos, e aí então eu vou caminhar, tentando continuar, né, naquele processo, porque vai ter que fazer esse exercício algumas vezes, né? Ele traz aqui que no começo pode ser um pouco mais difícil, mas à medida que você vai praticando, e o ideal seria praticar todos os dias, um pouquinho, porque é algo novo, né? Então, para que a gente possa ir pegando, o nosso corpo ir acostumando a sair do automático de quando eu caminho, eu fico fazendo o quê? E aí, claro, pode estar um fone de ouvido com a musiquinha ali que vai auxiliar nesse processo da meditação. Como você caminha como seu futuro eu, é preciso tomar consciência de que o seu eu atual sempre caminhou de modo inconsciente. É hora de alterar o passo, o ritmo, a postura, a respiração e os movimentos. Você pode sorrir em vez de manter uma expressão neutra. Talvez tenha que imaginar como é caminhar sendo uma pessoa rica, imitando uma pessoa rica. Você pode adotar a postura de uma pessoa corajosa, que admira. Caminhar na energia elevada do seu futuro corpo saudável. Ou como uma pessoa de coração aberto, amorosa, receptiva. Então ali a gente vai personificar aquilo que a gente quer alcançar, né? Então, se eu me imagino caminhando no gramado da minha nova casa, né? Como eu vou me imaginar caminhando ali, nesse gramado que eu quero poder vivenciar? Então é isso que eu vou ter que emanar. É imperativo caminhar como o seu futuro eu. Eu acho que isso talvez seja o mais difícil, que eu percebo pelo menos em mim. O mais difícil é me projetar. Eu já vi muitos mentores, esses que trabalham com essa parte financeira, né? Mentora de dinheiro, de ganhar dinheiro, de prosperidade financeira, seja o rico que você deseja, né? O milionário, viva como um milionário. Não é para sair por aí gastando como um milionário, mas é para ter uma postura de milionário, falar, se portar, ler os livros, assistir às aulas como um milionário faz. Isso para mim é o mais difícil. Porque se eu nunca vivi isso, né, e aí fala muito, né, aqui ele traz muito, você não sabe como é se comportar porque você tá vivendo no automático. Mas e se eu soubesse? Né? Então deixa eu dar uma olhadinha como eles fazem, como eles sentam, como eles seguram o copo, como eles conversam, que palavras eles usam. Começar a fazer de conta que, né? Então isso sempre foi de todos esses
mentorias e aulas e gratuitas e cursos que eu fiz, o mais difícil talvez tenha sido isso, né? Me imaginar já sendo, ainda não sendo, né? Então, é uma prática. Se você não pratica todo dia um pouquinho, é mais difícil. Então, você simplesmente pensa, age e sente como o seu futuro eu. Prepara o cérebro para o futuro, para as futuras memórias. A meditação caminhando também tem a ver com criar memórias de coisas que ainda não aconteceram no tempo linear, ou seja, lembrar do futuro. Olha que interessante essa expressão. E eu já contei aqui para vocês, eu acho que na primeira ou segunda aula, do quanto isso funciona quando eu e meu grupo de danças criamos o nosso futuro, ganhando um rodeio artístico. A gente repassou todas as danças, todas as coreografias, vivendo a emoção daquilo, e a gente foi lá e fez, porque a gente já sabia como fazer. E a gente depois só precisou ir lá e receber o primeiro lugar, segurar o troféu e comemorar. E isso foi assim, ó, a prova de que o que ele traz aqui é real. E o quanto a gente consegue fazer isso? A gente fez isso no coletivo, de 26, 27 pessoas. Imagina no individual. Então, existe aí uma infinidade de potencialidades que a gente pode realizar isso para tudo na nossa vida. Por que que a gente não faz? Por que que a gente não consegue? Quando você produz sentimentos elevados, de olhos fechados, irradia essa energia além do corpo físico, além do campo do corpo. Depois abre os olhos e começa a caminhar e agir com o coração, sentindo as emoções elevadas com os olhos abertos. Quanto mais sentir a emoção, mais vai prestar atenção às cenas, imagens e pensamentos que geram os seus sentimentos. Isso é uma coisa que eu tenho feito muito. Eu saio na rua muito grata por estar caminhando naquele sol. Hoje, quando eu saí com os meus filhos de manhã, porque daí hoje a gente ficou em casa, né? Então eu fiz o que eu precisava fazer de manhã, eu tinha uma chamada, né, de manhã, fiz a chamada, meu filho, né, entrou algumas vezes aqui, aí depois chamei minha filha, a gente fez o café da manhã, tomamos café da manhã, daí a gente saiu. Eu digo, vamos sair pro sol, vamos ir no mercado. E a gente saiu e tava um céu tão azul, com nuvens, aquelas nuvens que a gente encontra imagens nas nuvens que a gente consegue, né? Ah, e ali um pato, ali tem um navio, um coelho, que nem disse meu filho, mãe, aquela lá é um coelho. O céu tava azulzinho e aquelas nuvens brancas que parece que tu pode pegar, parece algodão. Eu saio nesse estado de gratidão. Quando eu enxergo esse céu, aí eu vejo as nuvens. Daí tinha uns lugares que as nuvens estavam, parecia que tinha passado vento, assim, estavam uns riscos, mais fininha. E outras toda pipocadinha. E aí eu saí olhando, assim, eu observo a vida mais do que as crianças. E eu aprendi com eles a fazer isso, porque a criança, quando é pequena, ela sai olhando tudo, as carreirinhas de formiga carregando folha, a joaninha na folha. E eu observava isso e dizia, filho, olha, o tatuzinho de jardim, vamos pegar? Olha ali uma borboletinha, porque eles me ajudaram a trazer o presente, né, para o dia a dia, estar ali presente. Eu gosto muito de sair com eles na rua, observando a vida. Então, aqui ele traz, né, a gente poder ter essas emoções elevadas e sair caminhando e observando, né, aqui na praça onde eu falei que eu posso caminhar, as pessoas saem passear com os cachorros. Né, eu poder observar um cachorrinho brincando, às vezes eles vêm, geralmente eles vêm em mim, né? Então, a gente percebe muito essa energia que os cachorros, os gatos, né? Quando chegam numa casa, num lugar que tem gato, eles vêm em mim. Por causa dessa energia, eu amo os bichos, eu amo a natureza. Então, eles estão sempre conectados a esse meu sentir. Eu não tenho medo, né? Então, eles vêm, eles chegam, eles cheiram, eles lambem. E aí eu saio caminhando, e aí eu vejo as nuvens. Aí daqui a pouco eu passo por uma flor. Essa época do ano é a época que eu mais amo. As flores estão vibrantes. Aqui a gente tem várias árvores com flores coloridas. Eu mostro pra minha filha que ela também ama. Eu digo, olha, Alice, olha aquele tom de flor que a gente não tinha visto. Ela, nossa, que lindo. E a gente sai olhando. Então, é poder trazer mais dos motivos que me fazem ter gratidão. Eu vou ter mais coisas ao meu redor que vai me trazer gratidão. E eu vou ficar mais e mais vibrando nesse sentimento. Então, esse processo ele vai atualizando o circuito neural, criando uma nova experiência interna. E aquilo vai criando experiência para a gente poder depois vibrar, lembrar, nossa, aquele passeio, eu enxerguei isso, eu vi aquilo, eu senti aquilo outro. O ato de sentir as emoções do seu futuro, no momento atual, e combinar essas emoções com as intenções faz duas coisas. Instala novos circuitos para tornar o seu cérebro um mapa intencional para o futuro e produz as substâncias químicas emocionais para esse evento futuro, que sinalizam novos genes de novas maneiras, condicionando assim o corpo a se preparar
para um novo destino. Então, olha o quanto é importante a gente, de vez em quando, não de vez em quando, uma vez por mês, de vez em quando ao longo do dia, vários de vez em quando ao longo do dia. No momento em que você vai beber uma água, que você para, respira, toma consciência do frescor daquela água. E aí você vai abrir a janela de manhã, quando você acorda. E aí você olha, o que que você enxerga na sua janela? Se você fechar os olhos agora, você consegue descrever tudo que você enxerga quando você abre a sua janela do quarto? Ou você está tão automático, já atrasada para você correndo para o trabalho, que você nem se dá conta do que você enxerga? Eu passei a desfrutar da janela do meu quarto. Essa noite passada, eu dormi com a janela aberta. De vez em quando eu abro, eu deixo a janela, a veneziana aberta e deixo só o vidro fechado, porque estava friozinho aqui de madrugada. E deixo a cortina toda para um lado e eu durmo olhando para o céu. Essa noite, infelizmente, eu não consegui ver a lua cheia, porque estava muito nublado aqui, muito fechado. Mas quando amanheceu, já estava aberto o céu. E aí o céu foi clareando, minhas gatas me acordam antes do nascer do sol. O meu filho, essa noite, olha que interessante. Ele dorme a noite inteira. Ele fez 6 anos. O parto dele foi às 7h49. Ele nasceu às 7h49. 7, 7, 49. Então ele nasceu às 7 e múltiplo de 7. Só que era 2 e pouco da madrugada, ele acordou. E eu tava ferrada no sono, eu e as gatas lá, dormindo na minha cama. Ele acordou, levantou, veio do quarto dele, passou veio até a minha cama e disse: Mãe, xixi. Eu digo: Tá bom, filho, pode ir no banheiro. Aí ele foi pro banheiro. Aí eu levantei meio tonta, fui olhar a hora, né? Fechei, né? Forcei o olho assim, que eu tenho um relógio que ele é branco, fundo com um ponteiro preto. Então, com a claridade que vem do poste da rua, então eu enxergo. Era umas 2h20 por aí da madrugada. Ele foi lá, fez xixi, daí eu sentei, né? Fiquei ali com ele se escora nas minhas pernas, eu paro na frente dele, ele senta no vaso, se escora nas minhas pernas, meio dormindo ainda. Terminou, levantou as calças e foi. Em vez de ele voltar pro quarto, ele foi pra sala. Quando ele acorda de madrugada, ele gosta de fazer isso, mas já fazia semanas que ele não acordava de madrugada. Ele acordou na noite que ele relembra o parto dele. Só que eu vejo o quanto tá leve esse ano, o quanto tá diferente dos outros anos. Que geralmente ele adoecia no mês antes do aniversário. Na semana do aniversário, ele tava com tosse, ele tava com dor de garganta, ele tava doente. Às vezes, na noite, né, assim, na virada de 6 para 7, ele acordava. Às vezes, ele tava com febre. Sempre tinha sintoma, porque ele tava, de alguma forma, rememorando, revivendo o parto. E eu tratei, já limpei tanta informação nele e em mim, que esse foi o ano mais leve. Ele não adoeceu em setembro. Quando ele começou a trazer umas tossezinhas, eu já fui lá e resolvi, tratei em mim, tratei nele, pronto. Nada de sintoma. Ele passou super bem, super feliz. Acordou. Eu digo, ai meu Deus, fez xixi. Deitou no sofá dormindo já. Tanto que quando ele acordou de manhã, ele disse: Mãe, eu nem sabia que eu tava dormindo no sofá. Aí ele deitou lá, eu dei comida pras gatas, aproveitei que elas levantaram, dei comida pra elas, voltei a deitar, daqui a pouco elas voltaram a deitar comigo. Aí, quando eu acordei de manhã, eu olhei pra minha janela, fui pra minha janela, olhei. Aí fui lá, ele tava dormindo, dei comida pras gatas de novo, fui no banheiro, voltei pro meu quarto, botei uma meditação e fiquei até 6h30, 20 para 7, consegui ficar na cama. Então, poder viver esses momentos com prazer é muito bom. Isso faz essas pausas do dia, faz com que você saia do automático, acorda, relembra o que que você quer, que meta você quer atingir e alcançar. Ali, naqueles pouquinhos fragmentinhos do dia que você para, quando você vai comer uma refeição que você gosta, quando vai fazer uma caminhada, você vai para academia, se você gosta. Ter aqueles momentos com prazer, para criar novas conexões neurais. Isso é extremamente importante. Muito bem. É, instala então novos circuitos, produz substâncias químicas emocionais para eventos futuros, sinaliza novos genes daquilo que você está preparando para o seu novo destino. Lembre-se de que essa meditação não tem a ver com o que você obtém da vida, tem a ver com o que, com quem você se torna ou quem você é no processo de se tornar. Olha que interessante. A meditação caminhando não tem a ver com o que você obtém, o que que você vai conquistar na vida. O ter. Essa meditação não tem a ver com o ter, tem a ver com quem você se torna ou quem você é no processo de se tornar. Porque tem passagens da Bíblia que falam que, né, tem uma que diz, eu não vou saber citar qual é o versículo, capítulo, essas coisas, mas eu já vi muitos dos meus mentores, eles falam, e você já deve conhecer porque são trechos conhecidos. Ah, deixa eu ver se eu lembro direitinho a passagem. É claro que me fugiu agora, né?
mas primeiro conquiste, né, o reino de Deus, e tudo o mais lhe será ofertado depois, apresentado. Buscai primeiro o reino de Deus, e todo o resto lhe será dado em abundância, né? Então, por quê? Porque é o primeiro tornar-se. Primeiro eu sou. Nossa, eu tenho descoberto o quanto é forte essa expressão eu sou. Ela é forte pro bem, ela é forte pro mal. Quando eu digo eu sou uma burra, eu sou uma incompetente, cancela, né? Então eu vou criar isso, porque eu sou é muito forte. Por que que eu não digo eu sou incrível? Eu sou maravilhosa, eu sou perfeita, eu sou saudável. Eu não preciso dizer eu sou milionária se eu vejo que isso é uma mentira. Eu posso estar criando ali uma realidade que vai vir para mim. Mas se eu percebo que é muito mentira isso, não vai soar falso. Eu vou estar me convencendo de uma coisa que eu sei que não é real. Tem pessoas que dizem, né, para que tu fique repetindo essas palavras que não são reais até que elas se tornam reais. Eu não vejo por esse lado. Eu vejo que eu preciso sentir aquilo. Mas eu posso começar a trabalhar em mim, né? Eu sou saudável, eu sou feliz, eu sou abundante. O abundante não necessariamente tem a ver com dinheiro, né? Eu sou feliz com os filhos que eu tenho, com a casa que eu conquistei, com o carro que eu tenho, com os meus estudos, com os meus clientes, com o meu trabalho. Então, poder falar eu sou antes de algo vai trazer essa realidade para você, porque é o tornar-se primeiro, depois o me apossar das coisas. Então, por isso que sempre a transformação é de dentro para fora. Então, aqui ele fala do quanto é um processo de tornar-se. Porque quando eu me torno, eu me equilibro na vibração daquilo que eu quero conquistar. E você já deve ter visto ou ouvido falar de pessoas que acertaram no prêmio principal da Mega Sena, ganharam uma bolada, né? Aí os Big Brother que ganham o Big Brother. E o que aconteceu com essas pessoas 1, 2, 3 anos depois? Muitos gastaram horrores, pagaram todas as dívidas, compraram um monte de coisa e voltaram muitas vezes a ser aquilo que eles já eram, né? Com aquele dinheirinho lá contadinho. Por quê? Porque primeiro eu preciso ser algo, para eu conseguir fazer com aquilo que chegou até mim algo de bom, para aumentar mais. No momento em que eu não sou, eu tenho um pensamento escasso, eu não vou conseguir ser abundante e ter abundância. Se eu sou escasso e eu tenho abundância nas minhas mãos, daqui a pouco essa abundância se vai. Porque eu tenho que ser primeiro, para depois eu ter. Se eu vou ter primeiro, aquilo ali, infelizmente, não vai se sustentar. E aí é bem interessante, né? Porque ele vai trazer exatamente isso, do que essa meditação pode trazer para nós. Bom, como a gente não vai fazer a prática da meditação, eu vou ler esse trecho que é da meditação, para quem não leu o livro, para quem não está lendo o livro, poder entender como que é essa prática. E aí depois eu vou conduzir vocês numa outra prática, né? Para a gente encerrar, então, o nosso encontro com uma meditação, é claro. Meditação caminhando. Comece encontrando um lugar tranquilo na natureza. Desconecte-se do ambiente externo e ancore-se no momento presente, fechando os olhos. Então, é aquele momento em que a gente começa a meditação, um lugar na natureza, porque depois a gente vai sair caminhando nesse lugar. E aí a gente vai fechar os olhos e se concentrar ali na manter ali a coerência daquele momento com a gente mesmo. Reconheça o centro do seu coração, onde a alma e o coração se encontram com o campo unificado, né? Então, na respiração profunda, foca a atenção no coração, coerência cardíaca. Traga as emoções elevadas, como gratidão, alegria, inspiração, compaixão, amor e assim por diante, para esse centro. Para acreditar em seu novo futuro de todo o coração, é preciso que ele esteja aberto e ativado. Repouse a atenção no coração, permitindo que a respiração flua para dentro e para fora deste centro. Então, sempre que a gente pensa no coração, a gente pode pensar inspirando, como se o coração tivesse o narizinho e ele puxa o ar, e expirando, e o coração expira. E essas emoções elevadas da gratidão, do amor, da paz, da alegria, vai entrar para o coração na inspiração e vai sair ao meu redor pelo coração cada vez mais lenta, mais profunda e mais relaxada, por cerca de 2 minutos.
Volte a criar emoções elevadas dentro do coração por mais 2 ou 3 minutos. Tem um tempinho ali, né? A gente não vai ficar contando no relógio. Irradie essa energia para o espaço ao redor do seu corpo e permaneça presente com essa energia. Sintonize na energia do seu futuro. Então, quando ele fala que energia, essas emoções elevadas, elas vão elevar a nossa vibração, a nossa energia. Então, a gente vibra naquela energia, da emoção elevada e fica ali. E depois a gente vai sintonizar isso lá no futuro, naquilo que eu quero conquistar, naquela casa, naquele carro, naquele trabalho, naquele relacionamento, naquela viagem, né? Então, eu vou já como eu vou me sentir lá? Então, eu vou lá para aquela situação, imaginando as emoções daquilo que eu quero viver. Depois de alguns minutos, mantenha uma intenção clara no olho da sua mente. Você pode escolher um símbolo representativo que o conecte à energia do seu futuro, conforme aprendeu lá no capítulo 3, né? Aquela letra lá que ele disse para a gente pensar. Altere o seu estado de ser com os sentimentos das emoções elevadas e enfoque a transmissão da nova assinatura eletromagnética para o campo, né? Então, primeiro dentro de você, depois espalhe ao seu redor, então criando isso no seu campo, ao seu redor. Permaneça nesse estado por mais ali 2 ou 3 minutos. Em seguida, abra os olhos, sem olhar para nada ou ninguém, então permanecendo no transe. Abra o foco e mantenha a consciência no espaço ao redor do seu corpo, enquanto mantém o seu estado de transe. E então comece a caminhar de olhos abertos e em transe, pensando nessas emoções, sentindo essas emoções, com o foco no futuro. Tudo isso eu acho complexo. É possível, mas como eu disse, treino. Comece, experimente. Eu vou deixar aqui para vocês a meta de que eu vou buscar fazer isso. Eu não vou dizer que eu vou tentar, porque a gente não tenta nada. A gente faz ou a gente não faz. Né? Se eu vou tentar fazer, eu vou ficar tentando, tentando, tentando e não vou fazer nunca. Então, eu vou buscar praticar isso. Provavelmente amanhã. Vou aproveitar talvez já esse clima aí de ter relembrado aqui como fazer essa meditação. Comece a caminhar de olhos abertos e em transe. A cada passo, personifique a nova energia, a nova frequência do que quer que esteja criando no seu futuro. Lembra, olhando ao redor, sem focar em nada, mas percebendo o que vai trazer daquilo que eu estou vendo, mais dessa gratidão, mais dessa alegria, mais do que eu quero enxergá-la no meu futuro. Quando traz essa energia para o cotidiano em vigília, caminhando como seu novo eu, você ativa as mesmas redes neurológicas e produz o mesmo nível da mente de quando medita com os olhos fechados. A seguir, lembre-se de seu futuro. Deixe as imagens chegarem. Sinta-as e personifique-as. Apodere-se delas. Torne-as essas imagens. Continue a caminhar por uns 10 minutos. Então pare para recalibrar. Feche os olhos de novo, eleve a sua energia, né? A gente que não tem a prática, provavelmente depois de 5 minutos já se distraiu com alguma coisa aí. Quando percebeu que se distraiu, para, recalibra, fecha os olhos, eleva a energia de novo. Fique presente com essas energias por mais uns 5 ou 10 minutos ali, fechada em você, relembrando, reconectando. Nos 10 minutos seguintes, de olhos abertos e em transe, caminhe de novo com intenção e propósito como o seu futuro eu. A cada passo que dá, personificando a nova energia, você se aproxima do seu destino e ele se aproxima de você. Faça esse ciclo 2 vezes. Quando terminar a segunda rodada, pare e fique imóvel uma última vez, focando realmente em como se sente com o quarto centro de energia aberto, o cardíaco, né? Então a gente saiu do modo sobrevivência e subiu. Você pode usar essa oportunidade para afirmar quem é, baseado em como se sente. Se você se sente ilimitado, você declara literalmente: Eu sou ilimitado. A seguir, põe a mão sobre o seu belo coração, sobre o peito, né? E disponha-se a se sentir suficientemente valioso e digno de receber o que criou. Eleve a sua energia ao ponto máximo e sinta gratidão, apreciação e reconhecimento. Eu já me vejo agradecendo se eu conseguir fazer isso tudo, sendo grata por ter conseguido fazer.
Se eu conseguir imaginar o que eu quero conquistar, me imaginar sentindo tudo isso lá no lugar que eu quero estar, vibrando aquilo que eu quero conquistar no futuro, e fazer esse processo, repetindo 2 vezes, né? Parando no meio, calibrando, fazendo de novo, e conseguir terminar, respirar fundo, colocar a mão no meu coração, eu já vou ser grata por ter conseguido. E se eu não conseguir, tudo bem. Vou tentar de novo, daria 1, 2 dias, de novo. Reconheça o divino dentro de você, a energia que o fortalece e dá origem a toda a vida. Agradeça por uma nova vida antes de ser manifestada, reconhecendo o poder dentro de você. Peça que a sua nova vida seja cheia de inesperadas maravilhas, sincronicidades e coincidências que gerem uma alegria pela existência. Irradie o seu amor, enquanto esse amor traz a sua nova vida à existência. Lembra, ela já existe aí, num nível quântico, ela já existe aí em algum lugar. Você só tem que sintonizar o seu rádiozinho ali, para que você possa atrair essa energia para você. Bem, estamos terminando aqui o nosso encontro antes da nossa meditação, em 1 hora e pouquinho. Eu falei que hoje ia ser mais curtinho. Então, agora a gente vai trazer a musiquinha aqui, que eu vou compartilhar a tela com vocês, para a gente voltar, se voltar para dentro um pouquinho. Ah, eu fechei a minha outra tela. Deixa eu abrir aqui de novo o Chrome para poder compartilhar então uma musiquinha do YouTube. Eu tenho gostado muito de abrir aqui no YouTube e a música que vem é a música certa. Deixa eu ver o que que vai vir aqui. Olha aí. Subassa, olha que interessante. Super lua cheia, outubro de 2025. Manifeste riqueza, bênçãos e milagres. Está acontecendo ao vivo. Estamos numa lua cheia. E a meditação é da lua cheia. Deixa eu compartilhar aqui. Opa, pausei sem querer. Aqui. Muito bem. Vamos respirando e vamos nos conectando com essa lua cheia, essa lua que transborda em nós. Inspirando e soltando o ar. Eu vou levantar um pouquinho mais aqui o som. Se ficar muito alto, vocês me avisem no chat, que eu não consigo ver vocês que estão com as câmeras fechadas. Acho que assim já fica bom. Respirando e soltando. Vai voltando a sua atenção para as batidas do seu coração e percebendo como está o seu coração nesse momento. Imaginando que essa luz lilás, o 7º raio da chama violeta da transmutação, com as energias da lua cheia que brilha no céu hoje, vai limpando tudo que o seu coração não precisa mais guardar. E você vai respirando, e na inspiração, vai inspirando essa luz violeta para o seu coração, já começando a praticar a respiração lá pelo coração, imaginando que tem um narizinho no seu coração que puxa o ar e solta pelo coração. E ao inspirar, você inspira essa luz violeta da lua cheia,
expirar, você expira aquilo que você não quer mais manter no seu coração, desfazendo e descriando mágoas, dores, ressentimentos, raivas, angústias, tristezas. A cada expiração, vá deixando sair tudo isso do seu coração. Inspire e preencha o seu coração da luz violeta, da chama violeta que transmuta em vida, em amor. E ao expirar, imagine, visualize essas emoções saindo do seu coração junto com o ar que você expira. Se esses sentimentos tivessem forma, tivessem cor, é uma fumaça, é uma sombra, tem uma forma geométrica, imagine isso saindo do seu coração quando você expira. E quando inspira, você preenche o seu coração naqueles espaços que você tirou os sentimentos que não precisam estar mais lá. E vai inspirando a luz violeta e vai expirando os sentimentos densos. E à medida que vai inspirando e expirando, visualizando a luz entrando e o sentimento saindo, vai dizendo para você mesmo: neste momento eu desconstruo, eu descrio, eu cancelo. E diga o que? O que você cancela? Diga o sentimento, diga a situação. E vai inspirando. E ao soltar, pense nessas palavras. Neste momento, eu desconstruo, eu cancelo e eu descrio. E permaneça respirando. E tudo que você cancela, descria, você preenche do puro raio violeta, dessa luz violeta que transmuta e transforma tudo que preenchia o seu coração. Agora você preenche com amor, com gratidão pela vida, com gratidão por você estar estudando esse livro, participando destas aulas, desse grupo, com gratidão por estar respirando neste momento, gratidão pelo seu corpo, pela sua mente, pelos seus pensamentos lúcidos, saudáveis, pelas pessoas que você ama, que você tem ao seu redor. Visualize o rostinho dessas pessoas, filhos, parceiro, parceira, pais, amigos. E vá se permitindo expandir essa gratidão para além do seu coração, para além do seu corpo, irradiando isso ao seu redor, 360 graus. Respire e irradie em todo esse espaço que você está, na sua sala, quarto, e vai espalhando por toda a sua casa, apartamento,
pelo seu estado. Você começa a se unir a outras pessoas que também estão espalhando a sua gratidão neste exato momento, meditando na luz cheia, na lua cheia, meditando na energia do amor, da transmutação de energia e da gratidão, meditando na paz e espalhando isso até você imaginar essa energia chegando lá do outro lado do globo, lá do Japão. E a sua energia se juntou com outra, e criou uma rede magnética de amor, paz e gratidão em todo o planeta. E imagine que essa rede magnética de amor e gratidão desmancha toda e qualquer rede densa, onde não há luz, onde não há paz, onde não há amor. E você vai respirando e vai espalhando tudo isso, enviando ondas do seu coração para todo o planeta, desmanchando qualquer resistência dos corações empetrecidos, das almas sombrias. Imagine o seu amor atravessando seres dessas e de outras dimensões, com esse amor que transmuta, com essa gratidão e com essa paz que limpa, que harmoniza. Você é uma sementinha de luz tão importante para o planeta. E vai respirando e voltando novamente os seus pensamentos, a sua atenção para o seu coração. Percebendo o coração que respira em coerência. O ar entra e o ar sai pelo coração. E você vai dizendo para você mesmo: eu ativo em mim a cura do meu corpo físico agora. Eu ativo em mim a leveza do bem viver. Eu sei como levar uma vida leve e abundante em todas as áreas. Eu sou a luz divina caminhando sobre a terra. Eu sou o meu direito divino de ser abundante, próspero, saudável e feliz. E vai respirando e ancorando isso em cada célula do seu corpo, na energia ao seu redor. E tomando uma última respiração profunda, vá retornando para cá, abrindo os olhos. Muito bem. E assim chegamos
ao final do nosso encontro. Espero que tenha ficado bom aí o áudio da meditação, como ele não estava aparecendo o microfonezinho aí para mim, eu preferi ficar segurando aqui o fone, depois eu vou ver a gravação como é que ficou. Era isso, pessoal. Muito obrigada por vocês que estavam aqui ao vivo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui antes da gente encerrar. Como é que estão aí os nossos próximos capítulos? O capítulo 9 foi curtinho, o capítulo 10 é estudo de caso, então a gente não vai fazer encontro do capítulo 10. E aí vem o capítulo 11, que é um perrenguinho. Eu demorei, eu acho que um mês para ler o capítulo 11. E aí depois vem o capítulo 12, que também é uma questãozinha interessante da glândula pineal. E aí depois vem o capítulo 13, projeto coerente, construindo um mundo melhor. E depois eu acho que já é. Aí o capítulo 14 é estudo de caso de novo. E o capítulo 15, que já é o pós-fácil ao final. Então, a gente tem o 11, o 12, o 13 e o pós-fácil. 4 encontros. A gente vai ter. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na agenda. Depois eu vou deixar direitinho lá, embora hoje eu precisei mudar, mas eu já tinha deixado programado os nossos próximos encontros. Então, a gente vai ter no dia 22, quarta-feira, o capítulo 11. Depois, no dia 29, o capítulo 12. E aí a gente encerra o mês de outubro, para depois, em novembro, ter apenas o capítulo 13 e o pós-fácil. E aí, então, vai ter o capítulo 13 no dia 12 de novembro. E no dia 26 de novembro, o pós-fácil. E a gente acaba o estudo do nosso livro. Eu quero aproveitar vocês que estão aqui e convidar para o tratamento coletivo, que eu já deixei lá no grupo. E é sobre esse portal incrível que se abre de energia no dia 10/10, sexta-feira. E eu vou fazer um tratamento coletivo com as mesas quânticas que eu tenho, com a escrita diária de gratidão, para a gente poder ancorar mais gratidão aí, praticando, escrever, pensar, parar ali, 2 minutinhos do dia que eu consiga parar, ter um caderninho de gratidão para eu agradecer, desde a comida que eu como, da cama que eu durmo, do ar que eu respiro, até coisas mais a maiores que a gente vai conquistando. E no dia 10/10, sexta-feira, às 10h10 da manhã, eu vou trazer um áudio para ancorar todas essas energias que vocês vão poder ouvir aí ao longo do mês todo. Então, quem tiver interesse em participar, o valor é R$ 190. Os tratamentos coletivos, eles têm um valor mais em conta, mas eu nunca dei nenhum tratamento coletivo com tanta ferramenta e tanta coisa como vai ter esse. Então, aqueles que sentirem, é um sentir, tá? Não é racional, é eu sinto que isso pode ser bom para mim. Venham, porque vai ser um mês transformador. Aqueles que não quiserem, não tem problema, a gente segue aqui com o nosso estudo, mas siga fazendo aí a parte de vocês também, para que a gente possa ir ancorando mais luz no planeta. O planeta precisa, você é uma sementinha de luz. Não deixe essa sementinha embaixo da mesa, embaixo da terra escura. Traga para a vida, traga para fora. Se você tiver alguém que você possa falar sobre esses encontros, sobre o livro, fale sobre o livro, fale sobre a transformação que você está tendo, o que você está aprendendo. Talvez a pessoa se incentive a comprar o livro e ler. Como eu falei para algumas amigas, elas quiseram, e aí a gente acabou criando esse grupo e olha como está transformando a nossa vida e tendo os nossos encontros aqui. Era isso. Gratidão, meninas, por vocês estarem aqui. Gratidão, foi ótimo, gratidão, que momento lindo, gratidão. Eu sou muito grata por vocês estarem aqui. Tenham um ótimo descanso e nos vemos lá no grupo e no próximo encontro. Beijo grande. Até mais.